boa tarde, bom dia, boa noite, depende de que hora vocês vão ver isso, né? Hoje a gente está aqui em mais um episódio aqui do Investimento Aberta com meu amigo Silvio Samuel, que vai se apresentar adequadamente depois. Investimento Aberta, ele está disponível nas principais plataformas de streaming, a maior delas é o Spotify, né? Também está no YouTube, está nas mídias sociais, Instagram, a gente também está no Facebook. Então, depois, por favor, dá uma curtida lá, olha lá. Qual o objetivo aqui do Investimento Aberta? É uma conversa sobre investimento com um profissional, mega profissional, como aqui o meu amigo Silvio Samuel, né? Que vai estar nos ajudando a entender esse mundo de investimentos aqui. A gente quer entender, quer ajudar as pessoas a pensarem em seus investimentos e tomarem decisões conscientes, tá? Esse é o nosso objetivo aqui, tá? Então, para isso, hoje eu convidei aqui o meu amigo, realmente um amigo de longa data, Silvio Samuel, sabe tudo sobre o assunto, para falar um pouquinho com a gente aqui, uma conversa aqui sobre os nossos investimentos, com um foco aqui em investimento pessoal, né? Então, o primeiro passo aqui, agradeço ao Silvio aqui ter aceitado o convite, estar aqui comigo. Passo aqui para você se apresentar, falar um pouquinho da sua carreira, Silvio, e aí a gente começa a nossa... Começa não, já começamos a nossa conversa. Legal, muito obrigado, Wilson, pela oportunidade aqui, o convite aí, muito me honra. A gente sabe que tem uma amizade aí de longa data, né? Mas a gente tá sempre aí trabalhando aí para prover as melhores soluções, para melhor organização, né? Como é que faz as pessoas se relacionarem com seus investimentos? Isso é sempre um tema muito interessante, porque afeta a vida de todos nós, né? E cada vez mais a gente observa isso, as pessoas procurando informação porque se deram conta de fato que isso é parte da sua vida, né? Assim como você tem sua saúde física, sua saúde mental, você tem que ter sua saúde financeira bem cuidadas, né? E a gente está militando nessa área já há bastante tempo, quase 30 anos de carreira, né? Sou engenheiro de formação, comecei trabalhando em tecnologia, desenvolvimento de sistemas para banco, para um grande banco estrangeiro. Você foi perdoado em vida, então, e conseguiu sair depois desse dia a dia tão pesado. Você sabe que tecnologia dizem que é a profissão mais antiga do mundo, né? Que foi quem criou o caos, né? Depois Deus arrumou tudo, né? Então tecnologia, porque todo mundo tem um problema um dia, mas o cara de TI todo dia ele tem que estar com alguém, né? Ele tem que estar com problema, exatamente. E a gente, depois, houve a criação de uma... Migrei, né? O banco criou uma asset, né? E eu fui para essa área para a criação de produtos, né? Para a criação de fundos de investimento, estruturação de fundos para a construção daquela asset, né? Posteriormente, isso foi no Lloyds Bank, né? Quando criou a Lloyds Asset Management. Depois, ela foi vendida para o Itaú, o private do Lloyds e a asset do Lloyds foram vendidas para o Itaú. Eu tive mais 15 anos de carreira dentro do Itaú, nessa área de construção de produtos, né, e estratégias de investimento, análise de performance, conhecendo tudo aquilo que faz a asset do Itaú criar seus produtos, manter a qualidade dos produtos, ter premiação em rankings e tudo mais. A gente trabalhou muito nisso. Nessa época, a gente começou a ter trabalho junto com a Ambima, na construção da base de dados, né, de informações da indústria. O Hudson conhece bem essa história, né, que é justamente de onde a gente tem todas as informações dos fundos de investimento, né, toda uma base de dados super potente aí que muito nos honra, né, Hudson? Isso aí é uma construção para a indústria, né? E uma outra vertente lá pela Ambima também, a gente criou os benchmarks de mercado, os índices IMA, os índices de hedge funds e HFA e tudo mais, então são também referências super importantes para avaliação de qualidade de investimentos, a performance dos investimentos, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a capacidade de análise de performance aqui também. Na sequência, eu trabalhei no Santander, na parte também de estruturação de linha de produtos para o varejo, que tinha necessidade de se diversificar a oferta de produtos, né, ante um mercado que a taxa de juros vem caindo e você tem que abrir a sua plataforma e compor ela com muito mais produtos. Então, eu tive um contato bem mais próximo com a distribuição varejo. Então, eu conheço as várias etapas, né, do ciclo, né, tanto das mais tecnológicas e mais específicas de performance, como aquilo que é o contato mais com o cliente. A gente tem sempre algumas boas historinhas para contar de investidores e a forma como eles reagem às situações que vão se apresentando. Mais recentemente, agora eu estou representando uma empresa que faz robô advisory, ou seja, que automatiza esse processo de gestão de investimentos e distribuição de investimentos
com metodologias quantitativas para você poder sugerir uma carteira para o cliente e fazer o acompanhamento, o rebalanceamento dessa carteira. É uma coisa que ainda estamos desenvolvendo bastante aí, né? Estamos já em contato com algumas corretoras para colocar isso e disponibilizar isso aos seus clientes, uma ferramenta de automação desse processo como um todo, para oferecer a melhor experiência de investimento aos clientes. Tá? Pô, legal, São Silvio. mais ou menos 30 anos de experiência aí, contados em pouco mais do que 30 segundos. Não, mas, pô, uma experiência muito bacana, né? Acho que o Silvio falou aqui da base de dados, ele foi das pessoas que mais contribuiu lá, né, nas nossas discussões lá, para a gente ter essa base de dados de fundos que é a base aqui original, né? Que é a primeira base, pioneira, na base pioneira aqui do mercado brasileiro, né, de fundos, né? Mas obrigado, Silvio. Boa apresentação, bacana, gostei. Uma vida aqui, uma vida de mercado já profunda e conhece muito bem, né? O Silvio é modesto, conhece muito bem. Silvio, o nosso papo hoje aqui, a gente vai falar um pouquinho de uma coisa que você é um expert, sabe muito, que é sobre o processo de investimento do investidor, né? O nosso papo vai ficar, esse tema, digamos, vai ancorar a nossa discussão, nossa conversa hoje aqui, tá? E aí eu acho assim, a primeira coisa que a gente vê assim, investimento não é uma coisa do dia a dia de uma pessoa, né? Não é uma coisa do dia a dia. E talvez nem seja para ser, né? O cara é médico, o cara tem uma profissão, ele tem médico, ele é engenheiro, ele é professor, sabe sei lá o que, ele tem a vida dele, né? Tem a família dele para cuidar, muitas vezes ele não tem não faz parte do seu dia a dia. Mas por mais que você não seja um expert, também você não pode ser alguém que também despreza isso. Então, como é que você vê essa questão da relação investidor-investimento? Como é que você vê um pouco isso para a gente começar a nossa conversa aqui? Isso é uma coisa curiosa, assim, as pessoas, às vezes, têm a impressão de que as pessoas cuidam isso como um mal necessário, né? Do tipo, pô, eu ganhei algum dinheiro e eu preciso ter esse dinheiro rentabilizado, eu preciso de uma rentabilidade nos meus investimentos. E o cara foca naquele número, que é como se aquele número resolvesse todos os problemas da vida dele. Quanto rendeu o meu investimento, como se também o investimento fosse uma coisa só. Isso no Brasil de uns anos atrás até era possível. Né? Até era possível a pessoa ir lá num banco, aplicar o dinheiro no banco e ter uma rentabilidade que o deixava, de alguma forma, satisfeito, né? Por assim dizer. Então, ele está tendo lá uma rentabilidade de mais de 10% ao ano, que é uma rentabilidade relativamente alta. Todo mês que você chegar lá, olhar seu extrato, o seu saldo está subindo, está crescendo, e você materializa a sua decisão colocando mais dinheiro e aplicando aquele dinheiro no banco. Aquele antigo 1% ao mês. Aquele 1% ao mês, exato. Todo mundo via crescer 1% ao mês a carteira e achava uma maravilha, tá certo? E de fato né? Se eu tivesse no mercado de hoje ganhando 1% ao mês, eu estava rindo de orelha a orelha, né? Porque ganhar dinheiro não é uma coisa simples, é uma coisa complexa, é uma coisa difícil, né? Seria Você deveria desconfiar se você tivesse algum tipo de solução para ganhar dinheiro de forma fácil e trivial, como de fato se conseguia no Brasil. Você consegue ter investimentos com liquidez, com rentabilidade, né? E que você consegue movimentar a qualquer momento e com risco, uma percepção de risco relativamente baixa. Óbvio que o que estava com problema na época era isso, ninguém tinha a percepção exata do risco, que é o risco de quem está te pagando aquele rendimento de fato não conseguir entregar aquele rendimento, quebrar por qualquer motivo, né? E teve situações de bancos quebrarem, teve situações do próprio país pedir moratória em épocas passadas, né? Então esses riscos não ficam aparentes todos os dias, né? O mundo estava tranquilo, estava tudo bem, o Brasil estava ali, todo mundo achando que estava ganhando dinheiro e estava numa boa. O texto de investimento que era não preciso me preocupar que o dinheiro vai aparecer. Exato. Bota o dinheiro lá que ele cresce. Aí o que acontecia? É como se você tivesse um remédio mágico, que você chega na farmácia e fala assim, me dá esse remédio mágico e eu vou resolver o meu problema, qualquer que seja esse problema. Então, relacionar-se com remédios dessa forma, ninguém se relaciona, né? Primeiro que você não vai pedir o remédio para o farmacêutico, você vai no médico e ele vai te dizer qual é a sua doença, né? Então, tá faltando aqui, então, para você poder contextualizar como que se deveria a gente começar a construir um framework, né? uma ideia, um arcabouço de informação aqui para você imaginar como que deveria ser
a relação do cliente com o investimento, você deveria ter um médico, você deveria ter alguém que, de fato, conhece as suas necessidades para poder estabelecer quais produtos que vão atender melhor aquelas suas necessidades. Deixa eu só frisar aqui, então, a coisa que você falou. Ó. Suas necessidades e as suas, digamos chamar, soluções, os seus produtos. Tá? Só queria frisar essa parte aqui que você falou. Exatamente. Então, quer dizer, não se trata só descobrir qual é o remédio, mas qual é o remédio bom para você, né? Não é um remédio bom para alguém genérico, para clientes com determinada característica. Não, é um remédio bom para a sua necessidade. Esse tipo de especialização, de especificação, obviamente, ainda está muito distante disso, né? Mas o fato é que, idealmente, é o que deveria acontecer. Você ter a sua... Só que as pessoas, normalmente, nem têm muita clareza de para que estão guardando dinheiro. O cara tem sua empresa, o cara é médico, o cara trabalha no mercado, enfim, está empregado, não importa. Ele vai sobrando um determinado dinheirinho dele ali no mês a mês e ele tem que fazer alguma coisa com esse dinheiro, não pode deixá-lo parado em conta, né? Então, essa era a forma tradicional das pessoas se relacionarem com seus investimentos. Era meio que um mal necessário. Eu tenho que aplicar esse dinheiro para não ficar parado. Até um pouco de resquício de época de inflação, que o dinheiro ia virando nada, né? O problema, o dinheiro ia desaparecendo. Ora, se você, a partir de um determinado momento, você fala assim, pô, legal, não existe mais aquela inflação dos ativos de crescer 1% ao mês. Eu preciso alguma coisa que renda mais. Você não fez a pergunta, por que eu preciso de algo que renda mais? Não, na verdade, ele está querendo recuperar aquele ganho fácil e sem risco que vinha lá atrás. Aí o cara fala, porra, meu amigo me mandou comprar a ação da empresa XYZ e eu vou comprar aquela ação. Pô, se deu conta de que aquela ação flutua, uma hora ela está barata, uma hora ela está cara? Aliás, se não for isso, você nem tem ganho, se você não tiver a possibilidade... Né? As barbadas, né? As barbadas, como você pedir dica no cara que vai lá no Jockey Club, lá, vou apostar em que cavalo que eu aposto, né? O cara vai te sugerir mas será que é aquele cavalo que vai apostar, que vai vencer aquela corrida? No Jockey Club ainda tem uma vantagem, que a corrida termina todo mundo no mesmo momento, né? A corrida é a mesma para todo mundo. Quando você vai para investimentos, o meu objetivo de vida é diferente do seu, você tem um prazo diferente do meu. Será que a gente tem a mesma acepção de valor daquela empresa para o objetivo, para aquela necessidade própria sua? Não, ninguém pensa desse jeito. As pessoas têm que começar a pensar desse jeito. A verdade é essa. Então, como é que eles se relacionam hoje? Se relacionam hoje de uma forma muito passiva. Como é que elas deveriam se relacionar? De forma mais ativa, conhecendo mais, sabendo por onde caminhar, né? Como é que esse processo tem que funcionar, onde elas querem chegar, né? Então, elas têm que definir seus objetivos de investimento. Porque é muito diferente você pensar no objetivo de investimento aposentadoria, no objetivo de investimento comprar uma casa, no objetivo de investimento pagar a escola das crianças no mês que vem. São prazos, necessidades, prioridades totalmente diferentes, né? E aí já começa, então, você começa a sofisticar um pouco a discussão. Você já refletiu por algum momento nos seus objetivos para quando você quer? Que nível de risco você está disposto a assumir? Caso você tenha alguma perda, por exemplo, você tem algum objetivo que você poderia abrir mão ou não, né? Você tem prioridades entre os objetivos? Pô, de repente, eu posso querer um dia comprar um barco, comprar uma Ferrari. Legal, mas isso é prioritário em relação a pagar a escola das crianças mês a mês? Né? Possivelmente não. Se eu tiver que escolher entre eles... Né? Como é que é? Você está olhando o investimento, mais do que investimento, você está olhando até a vida financeira. Quando você relacionou pagar colégio de criança com a Ferrari e o carro, você entrou até numa pegada, você tem que olhar, você tem que entender a sua vida e seus objetivos de vida inclusive financeira, né? Exato. Então e a priorização de esses aqui são objetivos que eu quero realizar pouco mais ou menos a qualquer custo. De alguns outros objetivos, eu falo assim, não, esse aqui eu poderia abrir mão se for o caso, né? Então, eu posso viver sem uma Ferrari? Talvez eu possa viver sem uma Ferrari, né? Você consegue, Ciro? Olha, não sei, cara. Talvez um boné da Ferrari, acho que eu consigo, mas... consigo ter um boné da Ferrari, mas não ter a Ferrari. Mas eu acho que aqui é uma questão bem filosófica, né? De fato, as necessidades, as vontades de cada um, elas são diferentes. E não é possível que todo mundo tenha que ter os mesmos investimentos, né?
E é isso que dá a graça do mercado, né? É por isso que uma hora que tem um cara vendendo, tem um cara comprando. Não necessariamente esses caras têm a mesma atribuição de valor naquele momento. Podem concordar no preço, mas não necessariamente concordam no valor, né? Para o cara que está vendendo, de repente aquilo lá ele já alcançou o objetivo dele, ele precisa vender para poder materializar o objetivo dele. Independente se aquela ação vai subir ou vai cair, não importa. Ele vai ter que vender porque ele chegou no objetivo dele, ele vai ter que vender. O outro cara, ao contrário, fala assim, puta, tem um potencial de valorização, eu vou comprar. Se não houvesse essa diferença de visões entre as pessoas, não teria mercado, não existiria mercado, né? Então, está na essência do mercado financeiro essa diferença de percepções, né? Isso causa uma... Fala. Isso causa uma situação que é a variabilidade, né? Como você tem muita gente tomando decisões e pensando em valores, cada um com seus valores diferentes, a possibilidade de todo mundo convergir para uma mesma coisa é muito baixa. Sim. Tá certo? Então, você tem que, de algum jeito, ter mecanismos e ter estudo e ter modelos para você quantificar essa variabilidade, esse risco que tem nos investimentos, e compor carteiras de ativos que você consiga aumentar a probabilidade de você alcançar um determinado objetivo. Porque o futuro, cara, a gente não sabe o que vai acontecer. Alguém previa que ia ter pandemia no mundo ano passado? Ninguém previa. Você não tem como prever o futuro. Talvez seja coisa para, sei lá, algum... Investimento é uma aposta no incerto. É isso, aposta. Como sempre. É uma aposta. Né? Qual cavalo vai ganhar? Você não sabe antes do jogo, até porque não teria jogo se você soubesse, né? Exato. Então, é uma aposta. Silvio, deixa eu fazer uma pergunta para quem está nos ouvindo, não sei se... Você falou aqui a gente estava falando um pouquinho como é que o investidor vê assim, o dia a dia dele e tal. E como é que é um processo, então, de investimento? Encaixa isso aí dentro de um processo. O que é esse tal processo de investimento, né? Esse tal de rock and roll, né? O que é esse tal de processo de investimento? Nessa questão, então você tem que, de algum jeito, materializar isso, né, e sistematizar isso para que fique claro, para que fique uma coisa mais palatável para as pessoas, né? Então, eu tenho que a primeira coisa é isso, identificar bem seus objetivos, quando você quer, quanto você precisa e qual a prioridade dele em relação a outros objetivos que você tem, né? Então, isso não é uma coisa trivial. É muito frequente você chegar para o cliente e perguntar, mas você quer um objetivo mais de curto prazo, longo prazo? Às vezes o cliente nem sabe direito para... Não, eu quero rentabilizar minha carteira. Não sabe direito para que quer. Então, a partir do momento que você definir mais claramente o seu objetivo, você consegue tomar decisões e saber quais decisões dessas, ao longo do tempo, vão aumentar sua felicidade na consecução daquele objetivo ou não. Tá certo? Sejam essas decisões de quanto dinheiro colocar para alcançar esse objetivo, sejam decisões de que nível de risco, que tipo de produtos eu tenho que colocar, que ao longo do tempo tendem a alcançar aquele objetivo ou não. Isso demora um tempo, mas é uma parte importantíssima do processo. A partir do momento que você for lá, definir os seus objetivos, definir o quanto você consegue colocar mês a mês, você tem que ter a capacidade de olhar uma linha de produtos, ou alguém selecionar para você, ou você selecionar, enfim, ter um arcabouço, uma prateleira de produtos que você consiga combinar na sua carteira para atingir cada um daqueles objetivos, como se você tivesse, na verdade, não uma carteira só, mas uma carteira para cada objetivo daqueles, né? Então, você estabelecer planejamento para alcançar cada um daqueles objetivos. Obviamente, você tem um objetivo de curtíssimo prazo de ter pagamentos mensais como a escola dos filhos, eu tenho que ter ativos que me deem liquidez, que me deem capacidade de assegurar aquele pagamento todo mês. Se eu tenho um objetivo de, um dia eu vou fazer um curso no exterior, eu tenho que ter capacidade de poupar esse dinheiro na moeda que eu vou gastar lá na frente. Quer dizer, eu tenho que ganhar dinheiro tendo como referência aquela moeda em dólares que eu vou gastar no curso que eu vou fazer no exterior. Então, você tem muitas decisões que são totalmente desconectadas, embora sejam igualmente importantes ou mais ou menos importantes na sua vida. Então, a vida da gente é uma complexidade. A gente tem que ter modelos para diminuir essa complexidade e poder tomar as decisões, né? Então, eu tenho que, primeiro, então, achar os produtos adequados e saber como combiná-los. Só para pegar um pouco esse negócio que você falou para materializar, por exemplo, quando você falou, eu tenho alguma obrigação de, por exemplo, um pagamento no exterior, eu vou estudar no exterior.
Então, talvez, nesse caso, faça sentido ter alguns investimentos, quando você vai para os Estados Unidos, alguns investimentos em dólar. É Então, isso, na moeda correta. Está falando, Sim. vou para os Estados Unidos, eu quero ter uma parte do meu investimento em dólar, porque eu vou gastar dinheiro lá, eu preciso que a minha capacidade de compra seja equivalente àquela que eu precisar lá, então eu vou ter um investimento em dólar. Tá bom, então a gente está casando. Um curto prazo, de repente, por exemplo, se eu tenho obrigações de curto prazo, não vou poder botar o dinheiro em alguma coisa que, de repente, eu chego a mesmo, o saldo está menor, mas o colégio do meu filho, por exemplo, não reduziu a prestação, então não posso botar alguma coisa que eu posso... É disso que estamos falando. É disso que nós estamos falando, exato. É a sua capacidade de ter aquele valor na data que você precisa, né? Se você pensar numa aposentadoria, por exemplo, que você tem o efeito da inflação, mesmo que baixa, quando você olha isso para 20, 30 anos, ele é um efeito muito grande, você tem que ter referências que, de algum jeito, te materializem ganhos acima da inflação. Senão, a sua aposentadoria, não adianta nada você ficar em cima do CDI, estou ganhando 150 do CDI, o CDI está desse tamanho, a inflação está desse tamanho. Não enche barriga, né? Como a gente brinca, né? Então, você tem que, de algum jeito, olhar como se você tivesse uma moeda diferente, né? Ao longo do tempo, para você fazer um crescimento patrimonial de longo prazo, você teria que pensar sempre acima da inflação, né? E aí já é uma carteira totalmente diferente, né? Outra coisa que tem que ser olhada quando você vai fazer essa composição de carteira é a questão da sua aversão ao risco. Algumas pessoas, por natureza, elas têm muita dificuldade de lidar com perdas e variação de valores. Se o cara olhar lá e olhar que tem menos reais do que ele tinha na última vez que ele olhou, às vezes perde a tranquilidade, ele se sente mal. Outras pessoas já falam assim, não, cara, eu tolero um determinado nível de perdas ou de ganhos, mas eu sei que isso aqui é em prol de um bem maior. Outras falam, não, cara, eu quero ganhar o máximo que eu puder, eu quero ir para as cabeças, eu vou tomar risco, eu tenho tempo. São coisas que, essa questão que sempre se fala do conservador moderado arrojado e tudo mais, né, que é meio que um modelinho um simplificador disso, né, até um requisito legal de suitability, né, que é a adequação do investimento à necessidade da pessoa, justamente visa isso, que a pessoa não tenha uma perda que ela não sabe lidar. Então, como a gente está falando de investimentos que começam a tomar risco, você pode ter ganhos, mas também pode ter perdas. E tem perdas que você não consegue lidar. Pô, um cara que está às vésperas de se aposentar, é super arrojado, colocou todo o dinheiro dele em ações. Se ele tiver uma perda que nem a do ano passado, lá de 20%, 30%, pode ser que ele não consiga se aposentar. Essa é uma perda que ele não consegue lidar. Sim. Então, por mais que ele tenha uma aversão a risco baixa, uma tolerância a risco maior, ou seja, ele tolera bem o risco, ele não deveria estar com a carteira muito arriscada às vésperas de se aposentar. Tá certo? São coisas que a gente também não lida. Então, são coisas importantes, você olhar o seu objetivo, o prazo que você tem para a consecução, a sua tolerância ao risco, em termos de ganhos ou perdas, e o prazo que você tem para recuperar uma eventual perda. O prazo remanescente que você tem para recuperar uma determinada perda. O investidor está no centro do chamado processo de investimento. Tem que ser. Está não, eu vou corrigir. Quem estava sempre no centro do processo era o produto. As pessoas pensavam no produto. E agora ficou claro que sempre deveria ser quem que de fato tem que comandar é o investidor. Tudo tem que estar girando em volta do interesse do investidor. Por dois motivos, e digo até pela ótica da indústria. Uma, porque isso maximiza a felicidade do investidor, né? Ou seja, você tendo um bom serviço, oferecendo um bom serviço, você vai fidelizar esse cliente. Ele vai estar com você e vai estar querendo consumir esse serviço de gestão a vida toda, né? Se você for pensar, depois que eu conseguir confiança numa determinada instituição e ela me oferece, ela está com os investimentos focados no meu interesse, substituir isso por outra instituição torna-se uma barreira maior. Então, as instituições deveriam fazer isso para reter os seus clientes. Por outro lado, tem um ponto que é delicado, que é o conflito de interesses inerente ao negócio de investimentos. Por quê? Porque quando você paga por esse serviço, está reduzindo a sua rentabilidade, que é o seu benefício de ter o serviço, né? Você está buscando alcançar uma rentabilidade maior, tudo que você pagar nesse meio do caminho está te diminuindo a sua eficiência.
Então, existe um potencial conflito, que é quando o investidor ganha mais, a instituição ganha menos, quando a instituição ganha mais, o investidor ganha menos, né? E talvez seja o único produto que isso acontece, né? Normalmente, quando você paga mais, você tem mais benefício, né? Você compra uma Ferrari, você tem mais benefício do que quando você compra um carro popular, né? Então, em tese, né? Assim, fazendo guardadas as devidas proporções. Mas digo assim, o investimento, existe uma inerente conflito de interesses pelo fato da precificação. Mas isso é um ponto... Tem um ponto também que a gente... esse é sempre um assunto recorrente, né? Sobre o quanto se paga. Fundo tem taxa de administração. O consultor compra uma... o distribuidor recebe rebate. Assim, primeiro assim, não existe na indústria, em qualquer atividade comercial, alguém que trabalhe de graça. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, é uma discussão que não é de investimento, discussão de tudo. Eu deveria duvidar da capacidade de alguém que não me cobra nada ou que me entrega tudo de graça, né? Que em algum momento esse cara pode não estar mais lá, né? Alguém que não cobra nada como se diz no Vale do Silício, né? Você é o produto, então. Se ele não está lhe cobrando nada, você deve ser o produto. Mas, então, o ponto é, eu acho que a questão de transparência, hoje em dia está todo mundo, acho que ninguém é contra da transparência sobre essas questões. Mas eu acho assim, hoje tem um pouco essa mística de não querer, não querer. Gostar ninguém gosta, mas achar que está pagando muito ou pouco por um serviço. Eu acho assim, uma discussão filosófica. A questão deveria ser basicamente o quanto você está satisfeito ou não com o serviço que está sendo prestado. Esse é o ponto. No fim do dia é isso. O problema é que, como você só olha a rentabilidade de um produto, tudo vira preço, toda a discussão vira só o preço. E não é esse o jogo que deveria ser jogado. Quando você está focado no produto, quando você tem a sua indústria toda focada no conceito de construir o melhor produto, essa discussão ela aparece a todo momento, né? Como eu falei, é uma questão inerente. Se você cobrar mais, o produto rende menos, period. Agora, quando você fala de prestação do serviço, da pessoa te ajudar a administrar o seu recurso, então eu vou prestar um serviço para você de gestão da sua carteira, do seu portfólio de produtos, e você, a partir daí, construir uma solução que vai me deixar tranquilo, cara, o preço deixou de ser problema. Quantos serviços você contrata e paga mais caro para ficar tranquilo de que ali você confia e ali você tem paz de espírito, vamos assim dizer? Isso, uma vez eu estava numa palestra dessas de investimentos, aí alguém na plateia fez, para mim até hoje, que foi a melhor observação. Eu estava falando exatamente sobre isso, a pessoa lá da plateia falou o seguinte: eu vou dizer para você o seguinte, se eu encontrar uma boa babá, eu pago quanto ela me cobrar. Então. Quem vai cuidar dos meus filhos? Eu tenho que ser a melhor pessoa, eu pago, se eu for boa, é mais ou menos isso. O dinheiro devia ser que nem os filhos, né? Foi a melhor que eu já vi até hoje, Silvio. É um pouco nessa linha. Exato. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ia dar sequência no nosso processo. Vamos lá? Então, definir os objetivos. As etapas. Vamos ver as etapinhas dele para ficar claro para todo mundo. Né? Então, definir os objetivos. Achei uma instituição que tem uma prateleira de produtos que eu consigo, enfim, encontrar lá a maior parte das soluções que eu preciso. Converso com as pessoas, tal. Confio, o cara tem um processo lá que consegue identificar a minha aversão a risco, né? O meu suitability. Ok. Quanto eu coloco agora do meu dinheiro em cada produto? Né? Então, saber dosar essa quantidade que eu coloco é uma arte também. É o que faz o gestor de um fundo de investimento quando ele tem que selecionar uma ação, mais de uma ação ou menos do que outra, menos de outra, ou se ele tem que colocar mais dinheiro em bolsa ou menos dinheiro em renda fixa, e assim por diante. Então, todas essas decisões de gestão da carteira e de quanto alocar, é o chamado asset allocation, né, em cada tipo de ativo, isso é fundamental para definir a sua rentabilidade da sua carteira. Então, para você atingir um determinado objetivo, você tem que ter um determinado retorno para poder alcançar. Para você ter esse determinado retorno, você tem que ter uma combinação de ativos que te gere esse retorno. Quanto colocar de cada um para alcançar aquilo ali? Esse quanto tem metodologia, tem estudo, tem técnica para isso.
Queria que você explorasse um pouquinho uma coisa que você falou aí, que é classe de ativo. O que que isso... Sim, porque tem ativos e ativos são dentro de uma classe, né? O que que isso é Sim. relevante para você atingir os seus objetivos? Pode dar um exemplo a esse? As classes de ativos acho que são bastante conhecidas, né, Hudson? Que é você ter a sua renda fixa, ou seja, títulos que você tem certeza da regra de como ele paga a sua rentabilidade, né? Que normalmente, como você já conhece a regra, eles tendem a ter uma variabilidade, uma menor variabilidade de preços em relação a outros que você recebe como uma ação, por exemplo, você vai receber o lucro da companhia, e o lucro da companhia é uma variável que você não domina. Depende da capacidade da companhia de gerar lucro, de gerar clientes comprando os produtos dela e de ter custos sob controle e tudo mais. Então, dada a maior variabilidade de ações, é chamado de renda variável e a outra chamada de renda fixa, Dois por assim grandes dizer, né? grupos, né? Como os dois grandes grupos, né, de ativos. Mas você poderia citar, né, como também potenciais classes de ativos, investimentos em moeda estrangeira, agora aparecem outras criptomoedas, né, bitcoins. Então, são classes de ativos, cada uma dessas classes de ativos, ou seja, ativos que têm comportamentos parecidos ou que seguem regras mais ou menos parecidas, eles têm suas características próprias, seja de valorização, de acordo com os ciclos econômicos, ou desvalorização, né, quando vem uma determinada crise, e de nível de risco, né, a dispersão que você tem na composição na variação desses retornos. Então, ativo que um ano pode ganhar 10%, perder 10% no ano seguinte. Tem ativos que vão ficar ali 1% a mais, 1% a menos, e é isso que dá a diferença. Fora isso, tem a combinação entre eles. Ainda tem ativos que vão bem quando o outro vai mal, e tem ativos que vão bem quando o outro vai bem, e assim por diante. Então, alguns sobem em conjunto, outros sobem em momentos diferentes. E isso dá um efeito de diversificação de riscos, que quando você compõe numa carteira, você acaba tendo uma previsibilidade maior do seu desempenho. E é por isso que a gente fala que você tem que ter, não é um remédio só que resolve o problema, você tem que ter uma combinação de remédios aí para resolver o seu problema. Não, ficou claro, eu acho, do que você falou, ficou claro assim. Tem classes de ativos que são mais adequados para determinados objetivos, outras classes para outros objetivos. Então, isso é importante. Exatamente. Essa fase que o Exatamente. processo eu estava explicando, eu te dei uma cortada aí, que é essa fase de você definir o objetivo, beleza, agora definir as classes de ativos, e agora estou definindo os ativos dentro daquela classe. É isso? Exatamente. Tá. Tá? Exatamente. A sequência é Aí, essa. você construiu a sua carteira, né? Você foi lá um belo dia, sentou com o seu médico lá e ele te prescreveu lá os remédios que você precisa ter lá para curar a sua doença. Beleza. Aí o mundo anda, né? Aí você vê que as coisas no mercado financeiro cada dia estão de um jeito diferente, né? Então, de tempos em tempos, é conveniente você olhar essa carteira de novo e falar assim, ok, estou continuando no caminho certo? Essa carteira está me levando no meu objetivo ou já aconteceu alguma coisa que eu tenho que rebalancear, tenho que revisitar a minha carteira e realinhar meus investimentos? Coisa que poucas pessoas fazem também, porque ela comprava sempre só aquele que era o melhor produto que o gerente do banco indicou, e você tinha um produto só que era o CDB, a poupança, ou o fundo DI, então ali não tinha muito o que ficar fazendo. Mas a partir do momento que você precisa ter composição de ativos, esses ativos variam, então, você tem que, de tempos em tempos, olhar assim, será que está... Estou continuando naquela direção correta do meu objetivo? Então, eu deveria ter ali como se fosse uma trajetória, né, de onde eu estou para onde eu quero chegar, e ao longo do tempo eu ia verificando se eu estou dentro de um determinado intervalo de confiança, né, ou se eu estou abaixo e falo assim, não, preciso fazer alguma coisa. Porque se eu estiver aqui dentro, pode variar quanto quiser, eu sei que eu vou chegar. Mas se eu estiver fora, para baixo, eu tenho que rebalancear minha carteira. Se eu tiver fora para cima, talvez tenha que rebalancear também. Eu tenho um adicional aqui que eu posso, eventualmente, jogar para outro objetivo. Né? Eu estou com superávit aqui em relação ao que é a minha trajetória planejada, eu estou com superávit, e isso acontece às vezes. A pessoa está mais capitalizada do que precisaria. Joga para outro objetivo. Você nunca pensou que você podia ter mais objetivos na vida? Sim, você poderia até dizer que, de repente, já tem algum lugar ali que já está na hora de realizar o lucro, talvez, né? Está na hora de realizar lucro. Não, mas pode estar que está indo bem, mas de repente já chegou onde tinha que chegar, já superou o que você pediu, não é o caso de realizar em vez de ficar arriscando perder? De repente você pode
De repente, você pode doar para uma instituição de caridade, se você uma outra dimensão que você nem tinha pensado no primeiro momento, coisa que pouca gente pensa. Você não deveria, então, ao longo do tempo, então, de repente, contribuir para uma instituição, fazer uma filantropia? Eventualmente poderia. Então, assim, a partir do momento que você consegue ter um acompanhamento das situações, você consegue ter mais clareza na tomada de decisão. Você entendeu? Isso poucas pessoas fazem, de fato. Né? Ninguém pensa a vida dessa forma. Você vive a vida do dia, né? Tem uma coisa que também eu li esses dias, né? O cara comentando assim, que o brasileiro tem uma dificuldade grande de planejar o futuro pela própria criação de como ele foi feito, né? Porque vieram colonizadores que vinham aqui extrair tudo que pudessem para levar embora. Esses caras estavam pensando do futuro deles lá, não de quem estava ficando aqui, né? Ou tivemos escravos aqui, que também escravos não tinham futuro, eles tinham que viver o dia. Aí você tem toda uma situação de pessoas que, assim, raras vezes planeja aquilo que vai acontecer. E aí o cara ganha e gasta e não se planeja para uma situação futura, até por uma questão cultural, da própria formação da sociedade, né? Dadas os devidos descontos aí e tudo mais, né? É uma situação bastante... É muito diferente... Muito diferente daqueles caras, por exemplo, dos europeus, que tem lá uma história de 500, 1000 anos lá de construções e situações mais estáveis, né, de economia mais estável, em que as pessoas planejam mais. Hoje em dia, elas planejam melhor o seu futuro, até porque vivem numa situação de estabilidade maior. Né? Mas, certamente, são aspectos culturais aí que mostram onde a gente está e a gente está aqui tentando sinalizar de onde a gente deveria ir. Né? Então, não estamos fazendo aqui juízo de valor sobre o que aconteceu de hoje para trás, mas fazendo aqui juízo de valor de qual seria a forma adequada de você construir um processo que te permita tomar decisões melhores. Né? E essa parcela, Silvio, assim, na tua cabeça, assim, previdência, as pessoas deveriam... Acho que o brasileiro pensa pouco ainda, né, em previdência, né? Está melhorando, mas pensa pouco ainda. Não, né? eu acho que assim, já vem melhorando bastante nesse sentido, né? Quando eu via isso, sei lá, 20 anos atrás, a indústria era ridícula, né? Quer dizer, as pessoas, quando muito, se preocupavam com a questão do benefício tributário que ela tem, mas não é por aí. De novo, se você está com o seu foco na rentabilidade pura e simplesmente, ok, mas a Previdência é mais do que isso. A Previdência tem que pensar nos objetivos lá da frente. E tem que ser um dinheiro que você não fica olhando toda hora mesmo. Né? Quer dizer, você tem que ser capaz de tomar riscos maiores com a sua carteira de Previdência do que você toma com a sua carteira do dia a dia, por conta do prazo mesmo. Então, já vi questionamentos como se fosse, será que uma pessoa, mesmo de nível conservador, deveria ter investimento em ações? Bom, se ele tiver prazo para recuperar, o que você tem que fazer é conduzir a percepção dele de que aquele risco que ele está tomando aqui agora, de hoje para lá para frente, lá na frente, isso aqui tende a aumentar a probabilidade dele alcançar o objetivo. Mesmo que ele tenha que se acostumar um pouquinho com esse nível de risco. E previdência, como é algo que você normalmente delega isso para uma instituição e ela vai tomar os riscos da forma dela, implicitamente você está tomando risco ali. Ela, para manter a solvência daquele investimento, ela de algum jeito vai ter que tomar algum nível de risco e isso está compondo aquele temperozinho para as pessoas mesmo de perfil mais conservador. Então, a previdência é uma necessidade, até por uma questão de benefício tributário, mas certamente também por uma questão de assumir maiores riscos e colocar isso, resolver isso bem na cabeça do investidor. Chico, a gente está chegando aqui no final da nossa conversa, aqui a gente tem mais uns 5 minutinhos aqui. Assim, a gente tinha muito aqui, os mais cabelos brancos como nós, tinha muito essa história de que o brasileiro não gostava de ação, não gostava de renda variável. Né? A gente teve um momento aí de Brasil, ainda está nesse momento, mas começou a subir a taxa de juros, taxa de juros baixa. E a gente viu os investimentos em bolsa, não me lembro daquela campanha, Bolsa vai à praça, Bolsa vai à praia, Bolsa ia tudo que era lugar, e a gente não conseguia passar de 600 mil CPFs na Bolsa, agora está com 3 milhões e tanto. No fim do dia, você não acha, uma pergunta assim, aquela taxa de juros enorme é que, na verdade, era um competidor desleal, não é não? Com a Bolsa, é um competidor desleal. É um competidor desleal. Eu falo assim, a gente aqui sempre achou que o Brasil é um país capitalista,
só que era um governo que se financiava com essa dívida pública e depois escolhia onde investir. Né? Eu falei assim, pô, mas isso aí é quase o mecanismo de um partido, de um país comunista, né? Que o governo se apropria dos bens e fazia isso de uma forma até aparentemente tranquila. Mas a verdade é essa, você está financiando o governo para você poder ter uma rentabilidade alta. Por que tinha uma rentabilidade alta? Porque esse governo precisava de muito dinheiro, e o governo ia lá decidir em que empresas aplicar, né? E, inclusive, ser dono de algumas empresas, como é até hoje. Então, é um modelo que, enfim, tem seus méritos, tem seus problemas, sem fazer juízo de valor sobre isso, mas, na prática, isso inibe a captação de recursos do mercado financeiro por outras empresas que não sejam governamentais. Né? Então, porque os investidores não levando dinheiro para essas empresas diretamente, levando através do governo, ou comprando seus títulos de renda fixa, né, por assim dizer, então, acreditando que o governo vai ser capaz de saldar aquela dívida, você inibe a criação de novos. A partir do momento que essa taxa de juros caiu e ficou por níveis assim, internacionalmente mais aceitáveis, ou as pessoas começam a tirar os projetos da gaveta. Assim, pô, eu não tinha que me financiar 10% ao ano para poder tirar esse projeto que vai render, digamos, 8% ao ano, 9% ao ano. Agora que a taxa de juros está 2%, o de 9% ao ano passou a ser interessante. Ficou bom, né? E isso cria todo um mecanismo de novas empresas indo à bolsa, é a roda do mercado de capitais girando como um país capitalista, de fato. Então, o que a gente está vendo acontecer agora, dos investidores trocarem essa renda fixa por uma renda variável, por assim dizer, que é entrar no risco, é a necessidade, é o que vai girar a economia e é o que vai gerar empregos e vai fazer tudo voltar, fazer o país crescer. Trazer o país de volta ao crescimento. Então, a taxa de juros ela era uma necessidade naquele momento, ela era alta por uma necessidade do governo, mas era um empecilho grande para o desenvolvimento das demais alternativas. Mas, fundamentalmente, em termos de construção da carteira do investidor, né, já encurtando um pouco a história, tudo isso é muito complexo. Você precisa ter, de algum jeito, instituições e ferramental ou modelos quantitativos, modelos matemáticos, assistência de gestores e tudo mais, para poder te dar as melhores soluções, para poder te oferecer o caminho. Isso não é qualquer um que vai chegar lá e vai pegar toda essa complexidade e vai conseguir discorrer sobre os vários pequenos caminhos que você tem que percorrer para cada um dos seus objetivos. Precisa chamar um profissional. Então, até a nossa atuação como empresa, né, lá do RoboBanker, é isso, é dar ferramenta para as pessoas conseguirem alcançar esses objetivos. Então, a nossa pergunta aqui, para a gente ir para o caminho para o final, o que é um robo-advisor? O robo-advisor, ele justamente é uma ferramenta que a gente acredita muito isso, ele pode ser uma ferramenta que o próprio investidor se autossirva, se sinta confortável em colocar lá os seus objetivos, colocar lá os ativos que ele costuma operar e ele executar a gestão desses investimentos de uma forma automatizada. Ele te propõe uma carteira ótima de investimentos, né, com base em estudos quantitativos, e estabelece lá de quanto em quanto tempo você deveria rebalancear a sua carteira e executar isso de uma forma sistemática para você alcançar os seus vários objetivos que você estabeleceu lá no começo. O que a gente tem feito agora como empresa é conversando com corretoras e com distribuidores interessados em prover esse tipo de serviço para os seus clientes e oferecendo isso para que eles ofereçam isso como parte da sua proposta de valor. Né? Então, de tal forma que os seus clientes consigam ter a melhor experiência de investimentos, que é ter clareza de onde elas estão, onde elas querem chegar e como fazer isso acontecer. Beleza. Ô, Silvio, nosso horário aqui está estourando, então a gente tem que partir, né? Infelizmente, conversa boa, mas a gente marca outras aqui, com certeza vamos marcar outras. Eu queria te agradecer muito pela participação, né? Queria que você desse aqui as suas últimas palavras aqui, tal, desse seu agradecimento. Queria que você falasse aqui um pouquinho, aqui, se despedisse do pessoal. Não, sem dúvida, assim, um grande prazer, Hudson,
receber esse convite seu aí, poder falar sobre esse assunto que para a gente assim é apaixonante há muitos anos, né? Então a gente esperava esse momento acontecer há bastante tempo, das pessoas de fato se darem conta, né, de que isso você tem três, a gente brinca assim, são três dimensões que você tem que olhar a sua saúde, né? A sua saúde física, você vai no médico, a sua saúde mental, você procura, né, o seu conhecimento ou a arte, enfim, você poder cuidar da sua saúde mental e a sua saúde financeira, que sem ela você não consegue, talvez não consiga nem atingir as outras duas, né? Então, tem uma necessidade de você usar a sua capacidade de trabalho para gerar recursos e assim conseguir alcançar seus objetivos. Então, é uma dimensão importante da vida que estava mais relaxado assim sobre certos aspectos e agora as pessoas começam a se dar conta que precisam dar a devida atenção. Muito obrigado aqui pela oportunidade de estar conversando um pouquinho com vocês. Acho que gostei bastante da conversa. Espero que a gente possa marcar outras aí. Foi um grande prazer. Não, Muito marcar obrigado a outras, todos. com certeza, isso não tem a menor dúvida. Isso aí teremos várias. Bem, Silvio, eu queria te agradecer mais uma vez aí por ter aceitado o convite. A conversa foi, olha, como sempre, conversar contigo é uma maravilha, a conversa foi ótima, tá? A gente vai ter na terça-feira, às 18 horas, a gente está lançando, terça-feira próxima, que vai ser dia 4/5, a gente está lançando lá mais um episódio do podcast Investimento Aberto, vai estar também no YouTube, vai estar também aí no Instagram, Facebook, dá uma curtida lá, pessoal. Silvio, super obrigado mais uma vez, tá? Tudo de bom para você e tal. Pessoal, tchau, tchau para todos aí. Até a próxima, hein? Valeu Obrigado aí. a todos. Tchau, gente.